Pronto, tá gravando. Então, acho que a gente vai começando, né? A gente já tem... Quantas pessoas? Tem 13 pessoas aqui. Acho que a gente vai começando, fazendo a apresentação da rede, né? Acho que podemos. Tá bom. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um encontro do grupo de estudos do Emancipa, da Rede Emancipa, da Uni-Emancipa e do Núcleo de Psicologia. Você consegue ir adicionando as pessoas, né? Possível, né? Consigo, só tenho que me achar onde aqui, que me perdi. Acho que seria para você, senão eu consigo ir adicionando aqui. Uai, eu não tô achando, não tá mais aparecendo aquilo de tela de entrada. Ah, achei. Show? Tá, Pronto. vou admitir. Pronto. A gente está com uma proposta no grupo de estudos de que ele seja cada vez mais participativo, né? Quem já está no grupo do WhatsApp percebeu que a gente fez esse encontro com votação, e aí a ideia é que a gente vá construindo cada vez mais uma rede colaborativa de troca de conhecimento, de produção e circulação de saber, e pensar nisso como uma tática de emancipação que envolva a todos, né, que saia um pouco, borre um pouco as fronteiras da universidade e que a gente possa escutar cada vez mais comunidade, militantes, estudantes. A ideia é fazer isso, assim, a gente ainda está a passos pequenininhos, mas essa é a proposta. Vou fazer a apresentação, como sempre a gente faz, aqui na rede. Boa noite, Carol. O Emancipa nasce em 2007 através do movimento pelo resgate do cursinho Poli, do Grêmio Politécnico da USP, que desde 87 tinha se constituído como um espaço singular na preparação da juventude para o ingresso em faculdades públicas. Em 2007, é criado por esses alunos e professores, então, a Rede Emancipa como um movimento social de cursinhos populares, com a inauguração do cursinho Chico Mendes, em Itapevi, e assim segue a criação dos demais cursinhos. Desde então, o Emancipa vem crescendo e atualmente conta com 40 unidades em mais de 20 cidades, em 7 estados brasileiros. Só ver quem está disponibilidade. Pronto. Eu já fico noiada também com esses áudios. Pronto. Gente, eu vou colocar mudo em todos. Deixa eu ver se vai ter. Depois eu ativo das facilitadoras. E aí o Emancipa vem crescendo, atualmente está em mais de 20 cidades, em 7 estados brasileiros, recebe novos alunos, orientando a seguirem uma base de que é preciso conhecer o que é vestibular, é importante cada aluno formular o seu projeto individual, mas fazendo parte de um projeto coletivo. Nos cursinhos, além de refletir sobre o conteúdo exigido pelos vestibulares de uma maneira que esteja de acordo com o contexto vivido pelos estudantes, também é priorizada uma educação transformadora que ofereça o máximo de instrumentos para que estes pensem as suas realidades de maneira crítica e emancipadora. As aulas são ministradas voluntariamente por professores já formados, também por professores e estudantes universitários de várias universidades públicas e privadas do país. O Emancipa se propõe, então, a uma educação pré-universitária e não somente pré-vestibular, pois a ideia é preparar o aluno para a universidade e não só para uma prova, onde encontrará pessoas que dirão que ali não é o seu lugar. Vamos no caminho oposto da meritocracia, da reprodução das injustiças do ensino oficial, dos cursinhos como negócios que lucram com as desigualdades no acesso ao ensino superior. Acreditamos na gratuidade do saber e reconhecimento da educação como um direito, na solidariedade em detrimento da competição e do individualismo, e estimular a alegria contra a censura e o silenciamento.
construímos cursinhos para que um dia os cursinhos eles não sejam mais necessários. Então é isso. Passo agora para Andréia e Bia, fiquem à vontade para começar a falar um pouquinho para a gente sobre redução de danos. A gente vai ter mais ou menos 30 a 40 minutos de explanação e depois a gente abre para questões, tá? E vocês podem mandar aqui no chat se tiverem algumas questões, ou então ligar o microfone para perguntar. Boa noite para todo mundo. Bom, esse encontro ele foi inspirado num curso de redução de danos da Unifesp que eu estou fazendo. A Ana Carolina também está fazendo, como ela bem pontuou, que é o mesmo nome do curso para a gente reforçar. Então, eu, assim, ainda sou uma pimpolha nos estudos da redução de danos. Por isso, durante os encontros, eu fui fazendo umas anotações e eu acho que eu me sinto mais segura lendo, para que eu não deixe passar nenhuma coisa importante, assim. Mas se tiver rápido ou se tiver confuso, vocês podem avisar no chat que eu dou um jeito aqui. Então, primeiro, eu queria começar com algumas reflexões sobre drogas, direitos humanos e saúde mental, principalmente da população periferada. Quando nós falamos em drogas, geralmente temos no senso comum uma ideia que muito rapidamente pode se associar a algo que é ruim, ilícito, proibido e deslocado do nosso dia a dia, que está presente no outro, mas não na gente. E assim acabamos deixando de fazer uma relação da questão do uso das substâncias em toda a sua complexidade. Segundo a OMS, droga é qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo e que, se utilizada, causa uma modificação no nosso funcionamento. Então, dentro desse grande rol de substâncias existentes, algumas possuem efeitos psicoativos, que são aqueles efeitos que alteram a nossa percepção, nossas emoções, nossos sentimentos, nosso humor. E isso tudo é atravessado por questões de legalidade versus ilegalidade e do potencial de dependência. Mas essas questões que são atravessadas não são ahistóricas, desprovidas de sentido político. Então, o status de licitude ou de ilicitude de algumas substâncias tem um sentido para além dessas preocupações médicas e biológicas. E um grande exemplo disso, bem óbvio, é o álcool, né? Que se houvesse uma justificativa para a interdição de uma substância pelo seu potencial de nocividade, ele, assim como já aconteceu em alguns outros, seria proibido. Então, essa relação, apesar de muito anunciada na sua preocupação clínica e social, muitas vezes é tomado com base em outros interesses que não são tão explícitos, como interesses de cunho econômico, de controle de mercado e etc. O uso de substâncias, na realidade, faz parte da formação da sociedade ao longo da história. Então, seja em rituais religiosos ou como formas de socializar, para usos medicinais, esse uso faz parte das diferentes culturas e do desenvolvimento da relação humana. Não se sabe ainda o porquê, assim, por que as pessoas usam drogas. É um fator assim, multicomplexo, multifatorial e cultural. Mas o que a gente aprende sobre isso? Então, quando a gente fala de proibição, temos também que falar sobre educação, chamando atenção para a forma como nós aprendemos o que são as drogas e quais são seus efeitos. E essa educação pelo medo moldou quase tudo que a gente sabe sobre as drogas. Em 1920, por exemplo, a lei seca entrou em vigor nos Estados Unidos, devido à pressão dos religiosos que afirmavam que a abstinência era o melhor caminho. Já no sul dos Estados Unidos, diziam que a maconha dava força sobrenatural aos mexicanos, ou ainda que ela induzia as pessoas ao crime. O Brasil chegou a ter no seu Código Penal o decreto de prisão por embriaguez e vadiagem, poucos anos após a abolição da escravatura, onde nenhuma reparação foi dirigida às pessoas negras que eram encarceradas e punidas massivamente por essa lei. Então, a origem da proibição é notoriamente racista, promovendo ainda mais a criminalização de determinados corpos. Portanto, a proibição não funciona para diminuir a procura por drogas, mas sim como uma forma de controle social. E custa caro, porque custa vidas, além de literalmente custar muito caro.
É comum ouvirmos que a guerra às drogas continua falhando, mas na realidade o que ela se propõe como uma necropolítica está dando muito certo. E a redução de danos entra como uma forma de desinvestimento da guerra, da criminalização e do moralismo para passar a ser um investimento na vida. A redução de danos nasce, então, a partir da mobilização de pessoas que usavam e usam drogas com a finalidade de ter os seus direitos à vida e ao cuidado garantidos. Uma das características da redução de danos é a participação ativa de usuários na cobrança do Estado e das políticas públicas por medidas para a proteção de suas vidas para além do uso de drogas. Então, nas primeiras experiências mais organizadas que surgiram e reconhecidas de tentativa de implantação de políticas de redução de danos, foi no momento da epidemia de HIV, quando os usuários de drogas param e dizem que não querem mais morrer de AIDS, mas também não querem parar de usar droga. E por isso, então, eles perdem o direito de acessar medidas de cuidados para a saúde? Por que a saúde vai ser reduzida ao fato de usar a droga ou não? Então, nesse sentido, a redução de danos tem a ver com a garantia de cuidado a pessoas que fazem uso de droga e não necessariamente querem interromper ou reduzir o seu uso. Sem romantizar, né? Claro, porque existem pessoas que ficam a vida inteira tentando parar, não conseguem, e elas merecem ter seus cuidados assistidos, mas também existem pessoas que usam drogas e não têm problema com a relação que elas têm com a droga. E geralmente o problema é com a relação que as pessoas têm com as drogas. Então, existem pessoas que usam droga para se sentir melhor, para se sentir menos tímido, para conseguir dormir, para conseguir acordar, para aliviar as angústias, e por aí vai. Então, a redução de danos é uma ética de cuidado que acredita no direito das pessoas que usam drogas se cuidarem, e acredita na autonomia do sujeito, e reconhece que o conhecimento que as comunidades têm de si são ferramentas para que esse cuidado coletivo ocorra. Também reconhece que as pessoas em vulnerabilidade estão mais expostas aos problemas relacionados ao uso e à política proibicionista das drogas, e isso é prezar pelo cuidado em liberdade. Então, a escuta do outro sem julgamentos e uma construção que acontece junto com essas pessoas que fazem uso de substâncias. Então, recapitulando, a redução de danos não faz sentido se ela não estiver alinhada com o antiproibicionismo e essa relação com cuidado em liberdade também, a luta antimanicomial. E o antiproibicionismo é um sistema de dominação como uma herança colonial que segrega, exclui e aniquila, reproduzindo e reforçando o sistema capitalista e de colonização dos corpos. Então, é uma política de vida e cuidado em liberdade, ou seja, também anti-encarceramento e abolicionista. Isso acabou sendo a minha introdução, eu espero que isso possa gerar um debate, e agora a gente pode passar para a Bia, porque ela é a estrela do encontro, né, para falar da experiência dela. Então, muito obrigada, e se tiverem dúvidas, comentários, depois a gente pode discutir sobre. Ideia, rapidinho, antes um pouquinho da Bia, eu esqueci de colocar aqui o currículo de vocês, né? A mini bio, desculpa, só recapitulando aqui, que eu acho que é muito importante a gente saber um pouquinho da pessoa que a gente está escutando. Andréia é psicóloga clínica e coordenadora do Núcleo de Psicologia da Rede Emancipa. E a Maria Beatriz Maia é fonoaudióloga, especialista em saúde mental, álcool e outras drogas pela Fiocruz, mobilizadora da Associação Brasileira de Redução e Redutores e Redutoras de Danos Regional de Mato Grosso do Sul, e do coletivo Diversas Feministas, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos. Também é a coordenadora do consultório de rua de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul. Então, de novo, seja bem-vinda, Bia, fica muito à vontade, o espaço é seu agora. Boa noite, pessoas. Boa noite a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui, né? O convite da Andréia e da Luane. Acho que o Arthur fez esse jogo aí para a gente conseguir conversar. É um prazer estar aqui, né? É um assunto que eu gosto muito entre meu trabalho diário, né? Porque eu trabalho basicamente com a questão da redução de danos. Então, assim,
A Andréia já colocou algumas coisas e eu quero resgatar aqui algumas coisas do meu grande mestre, Domiciano Siqueira, que, se vocês tiverem a oportunidade de ler os livros dele, é um dos precursores da discussão da redução de danos aqui no Brasil, né? Uma pessoa maravilhosa e que a gente sempre aprende muito com Domiciano. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter acesso ao material do Domiciano, né? A Ana está falando aqui, viva Domiciano, viva mesmo, que ele é uma pessoa muito especial. O Domiciano trabalha, né, e a gente sempre discute, como que a sociedade vê o usuário de drogas, né? De 3 formas. A primeira, pelo viés da saúde, né? Se é pelo viés da saúde, ele precisa ser tratado e internado, né? É isso que a sociedade coloca. Não, é um usuário, portanto, ele precisa trabalhar na lógica da abstinência, na lógica de uma internação, então ele tem que ser tratado. A outra é pelo viés religioso, ou seja, por ser usuário, ele é um pecador, então vai para uma igreja para se curar, né? Porque só Jesus Cristo salva. E a outra visão que a sociedade vê é pela lógica da justiça, né? Colocando que todo usuário é um criminoso e, portanto, a forma de se tratar com esse usuário é ele ser preso. Nós que trabalhamos na lógica da redução de danos, a gente trabalha na lógica da cidadania, né? Do cuidado daquele usuário, né? A gente não trabalha nesse foco de que, porque ele é um usuário, ele precisa ir para a igreja, ou ele ser preso, ou ele ser internado, né? O consultório na rua tem na sua praxis, né, a lógica da redução de danos. E como é que a gente faz isso no nosso dia a dia? Né? Eu acho que a primeira coisa muito importante na redução de danos é a gente ter a escuta qualificada daquele usuário quando a gente vai para o campo, né? E escutá-lo naquilo que ele necessita. Num determinado momento, a questão do uso da droga não é o mais importante para quando a gente está atendendo esse usuário. Às vezes ele quer falar de uma simples dor de dente. E, a partir disso, a gente começa a estabelecer um vínculo com esse usuário e trabalhar com ele com algumas questões que façam com que ele comece a ter um controle de uso, né? Eu não falo para ele que, para ele tratar de dente, ele precisa parar de usar droga. Eu não coloco para ele que ele, para fazer um tratamento de tuberculose, para dar resultado, porque isso é o que a maioria das pessoas fazem, né? Mas ele é usuário de droga, como é que ele vai tratar da tuberculose? Ele tem que parar de usar droga. Não. Por que ele tem que parar de usar droga? Né? Ele pode fazer, sim, o tratamento da tuberculose, continuando fazendo o uso da substância que ele achar que ele curte, né? Então, se ele vai, por exemplo, se ele é um alcoolista, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas orientações com ele? A partir do momento que eu chego e falo para ele, ô Zé, seguinte, você precisa tomar o remédio da tuberculose, certo? Então, você acorda, toma o remédio, come, dá um tempinho e depois você vai beber, né? Isso faz com que ele adere ao tratamento. Vai demorar mais tempo? Óbvio que vai, mas ele não vai deixar de ser tratado daquele problema que é a tuberculose, né? As histórias da redução de danos no país vêm de muito tempo. Como a Andréia falou, começou com o boom das doenças do HIV, né? Onde São Paulo, principalmente Santos, começou a fazer um trabalho com as pessoas usuárias de drogas injetáveis, com a questão da droga de seringa. Isso foi lá na década de 80. A partir daí foi quando começou a surgir os programas de PRD,
né, em São Paulo. O Datil tem um trabalho maravilhoso, né, com a questão de substituição. Ele já fez um estudo com a troca da maconha para usuários de crack, conseguiu muito resultado com isso, né? Então, esses projetos de PRD começou na década de 90 e tinha muito subsídio do Ministério da Saúde. Até 2005, tinha vários projetos de redução de danos no país, vários, né? E muito eficazes, com a questão das trocas de seringa, com atividades em campo, com pessoas em situação de alta vulnerabilidade, né? A Andréa falou que os usuários, na verdade, a população preta é a mais marginalizada, porque se a gente for ver claramente, né, se uma pessoa preta faz uso da droga e é pega, ela vai presa. Tanto é que as prisões hoje estão lotadas, né, de pessoas pardas e pretas. Enquanto uma pessoa branca faz uso de droga, tem dinheiro, essa pessoa não vai presa. O que a família faz? A família pega essa pessoa, não, vamos levar ele para internar, né? Porque vai mascarar a questão do uso. Não, ele não é um traficante, ele não é, né, uma pessoa ruim, ele está doente, então ele precisa ser internado. Diferente, né, quando são pessoas pretas e pardas. Ele não é nem sequer, né, às vezes ele está com uma quantidade mínima, ele já é enquadrado como traficante. Né? Vocês sabem bem disso, porque as prisões estão cheias. Então, assim, eu atendo a população, o consultório na rua aqui em Campo Grande existe desde 2013, já vão 8 anos, né, de trabalho com a população em situação de rua. E a gente consegue conversar muito com os meninos e as meninas sobre esta questão do uso. Então, nós temos ações de redução de danos que falam, mas você faz o estímulo ao uso de droga? Ele vai usar. Eu querendo ou não, ele vai fazer uso. Né? Então, eu preciso conversar com ele sobre formas que ele possa amenizar danos à saúde dele. Né? De que forma que a gente pode falar? Né? Às vezes, sentar e falar para ele, olha, se você está muito mal, triste, se você fazer o uso, a tendência de você usar de forma abusiva vai ser muito grande. E aí a sua viagem vai ser muito ruim. Né? Se você conseguir ter um controle de uso, por exemplo, você usa 5, se você, vamos falar, né, se eles dão 5 choques, se você conseguir usar 4, você já está né, você já está conseguindo reduzir. Então, você conhecer o seu corpo, conhecer aquilo que é legal para você não ter problemas mais sérios, principalmente de saúde, não ficar mal, né, e ficar sujeito a algumas violências como eles estão na rua, é melhor. E com isso a gente consegue ter um diálogo, porque eu não falo da questão que ele precisa ficar abstinente para a gente poder atender, né? E nisso, assim, a gente vai avançando esse vínculo, né? Vai estabelecendo mais contato e eles vão confiando na equipe, né? Porque a gente não está lá para julgar, né? Eu estou lá para estar com ele. Já fiquei com meninas grávidas que eu precisava levar para uma consulta. Ela falou assim, Bia, mas eu preciso dar um choque antes. Eu falei, beleza, eu vou ficar aqui com você. Você vai, na boa, estou aqui. É uma. Combinado? Vamos pactuar que é né, uma pegada? Tá. E, sabe, quando você consegue trabalhar com eles e respeitar aquilo que eles acreditam, a coisa fica mais fácil de você lidar, né? Porque você não está impondo. Então, eu acho assim, na questão da saúde mental, o grande problema, quando a gente fala de um projeto terapêutico individualizado,
é que muitas vezes os profissionais da área de saúde, eles pensam pelo usuário. E eu acho que isso é um grande erro, né? Eu não posso pensar, não sou eu que tenho que definir para ele se ele vai para uma comunidade terapêutica, se ele vai ficar internado, né? Se ele vai, né? Se ele vai ter que parar de usar ou não. Eu tenho que construir uma coisa onde eu tenha a escuta daquilo que ele quer para ele. Porque é ele que é né, protagonista da sua própria história, não sou eu. Né? Eu posso querer para ele, né, um maior controle, mas ele falou assim, Bia, eu não dou conta do que você está me propondo, eu dou conta disso, então vamos chegar no acordo para que a coisa flua. Aí eu quero deixar assim aberto para vocês, para a gente mais bater um papo do que eu ficar aqui falando, né? Que eu acho assim, eu gosto de trabalhar com essa questão, né, da gente estar dialogando, não com uma palestrinha e tal. Mas assim, eu acho que eu já dei alguns pitacos, né, que eu acho que a gente pode ir aprofundando. Infelizmente, hoje, com a nova política de saúde mental que o Ministério está propondo, né, e aí vem uma verba gorda, né? Desculpa, gente, mas eu tenho assim muito pé atrás com comunidade terapêutica, tá? Muita. Não é pouca, não, é muita. E eu sei que eu preciso trabalhar com isso, mas ainda não evoluir, tá? Então, assim, porque na maioria das vezes as comunidades são comunidades religiosas, com cunho, né? São ligadas às religiões evangélicas. E quando você vai para uma comunidade dessa, eles são proibidos de tudo, inclusive do cigarro. E eles falam assim, Bia, eu dou conta de ficar sem beber, eu dou conta de ficar sem usar a base, mas eu não dou conta de ficar sem o cigarro, né? Porque o cigarro, ele querendo ou não, ele dá uma segurada, né? Porque é aquela questão, o corpo pede, né? E aí você começa a perguntar, mas por que será que ele usa, né? Por que nós, todos aqui, todos nós aqui usamos algum tipo de droga, né? Tem alguém que é viciado em café, tem gente viciada em sal, açúcar, né? E entre outras coisas. Eu, por exemplo, sou fumante, né? Então, aí eu falo que eu sou uma usuária de drogas, porque o cigarro, tudo bem que é uma droga lícita, mas é uma droga, né? E todos nós aqui somos, de uma certa forma, viciados em alguma coisa. A droga, gente, ela entra na vida das pessoas de uma forma porque ela dá prazer. Se ela não desse prazer, ninguém usava. Estou mentindo? Né? Todo mundo, né? Tanto por exemplo, é nós que procuramos a droga ou a droga que vem até nós? O que vocês acham? Se tivesse aqui uma montanha com cocaína, né? Vamos imaginar aqui uma montanha de cocaína. Se eu não chegar nela, ela não vem até mim sozinha, né? Eu tenho que chegar até ela. A mesma coisa com o álcool, a mesma coisa com a base, a mesma coisa com a maconha, com todas elas, né? Infinitamente nesse universo. O sal, o açúcar, o café, né? Eu tenho um amigo que ele é viciado em café. Se ele não toma café, ele fica mal, né? Ele tem todos os sintomas de uma pessoa que faz uso de qualquer substância ilegal, digamos assim, que eu não gosto muito desse termo, mas, né, é o termo usado, da crise de abstinência, fica com dor de cabeça, fica ansioso, irritado, né? Porque é isso que eles sentem. Então, assim, a gente às vezes demoniza, né, essa questão das drogas ilícitas como se fosse o grande vilão. Só que quem age somos nós que vamos lá procurar.
né? Eu já falei que quando eu me aposentar, eu vou voltar a fazer uso de maconha, né? Porque eu acho, assim, né, maravilhoso, né? Acho muito legal, né? Não sei se agora está assim tão bom quanto era antes, mas, né, é uma coisa assim, eu vejo o pessoal que está fazendo tratamento, né, com a cannabis, o resultado é fantástico, gente. E por que o governo tem tanta, né, quer proibir, né? O proibicionismo ele só facilita, só traz dinheiro para os grandão, só, né? Porque mata o povo preto, né? Aí dá dinheiro para as comunidades terapêuticas para internar compulsoriamente, né? Aí dá dinheiro para muito laboratório para poder medicar, para poder controlar, né? Aí porque controla a ansiedade, tem que controlar, tem que dormir, tem que isso, que aquilo, que aquilo outro. Né? Sendo que se a gente trabalhasse numa lógica de legalização, né? Como hoje já tem vários países europeus, né? Que eu acho que a gente tem, né? Por exemplo, lá na Holanda, a Suíça hoje diminuiu as casas de uso, de controle de casas de drogas injetáveis, porque já não tem tanto usuário de droga injetável. Campo Grande é um local que não tem, tá? Esse tempo todo que eu estou trabalhando, eu já fui gerente do CAPS-AD desde 2005, não é um dado que a gente tem em Campo Grande, mas a gente tem muito usuário de anabolizante. E ninguém fala disso. Ninguém fala de anabolizante. Os problemas que traz o anabolizante falam, né? Que pode dar problema renal, né? Aí os caras tomam anabolizante com força, né? Então tem essa questão. Mas vou deixar aberto aqui para vocês falarem também. Já falei muito. Fala aí, povo. Bia, obrigada demais. Eu queria Não. fazer 2 adendos aqui, só que sim, a questão dos atravessamentos de raça são muito fortes, mas hoje em dia a gente vê também de gênero, muitas mulheres, a maioria encarceradas ou em prisão provisória, né, sei lá, às vezes, pelos seus parceiros que usam elas para serem, como que é a palavra? Esqueci. Mula de drogas e tal. Então, muitas acabam sendo encarceradas, a grande maioria. As mulas, né? Sim, as mulas. E raça, classe, gênero, né? Então, também quem tem condições, por exemplo, vai sofrer menos danos, por exemplo, de ter um espaço para utilizar drogas na sua própria casa ou casa de amigos, que é diferente de usar no território aberto, assim como moradores de rua, que vão ser mais criminalizados, essa seletividade penal ataca mesmo esses espaços. E tem um bar, por exemplo, aqui em Campo Grande, o Bar da Aguena, que inclusive eu sempre vejo isso, fica um monte de gente ali nas mesinhas embaixo, tem gente que fuma maconha, e aí tem os caras que vendem drogas ali, que são moradores de rua ou pessoas de periferia que ficam mais afastados, e a polícia fica passando, então ele vê as pessoas fumando maconha, mas eles sempre vão lá, toda vez vão lá dar uma batida nessas pessoas, humilhar elas, às vezes até violentar, né, tipo, fisicamente, além de psicologicamente. E eu tenho visto também ultimamente muitos, eu penso assim na psicologia clínica, quanta violência as pessoas que fogem às normas sofrem tentando acessar o acolhimento desses serviços de saúde mental, entre outros. Então, eu tenho visto alguns psicólogos que pesquisam a questão das drogas e ficam fazendo, tipo, tem uma página no Instagram, aí eles fazem cardzinhos sobre a questão das drogas, falam que atendem pessoas que são usuárias de droga. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes as pessoas chegam nesses espaços e se sentem culpados, se sentem envergonhados e acabam não tendo o melhor tratamento porque elas não se sentem confortáveis para falar, porque justamente vão ser julgadas. Então, era só esse adendo que eu ia fazer. Obrigada, Déia. Obrigada, Bia, pelas falas fantásticas.
esse adendo que a Dea fez, né, eu acho muito importante, as questões interseccionalizando, né, gênero, raça, classe, território. E quando a gente vai pensar também nas mulheres que são encarceradas, a maioria são mulheres negras, né, de mulheres negras. E aí esse dado me lembrou outro, que o encarceramento de mulheres ele está mais acelerado. Claro, a proporção de homens encarcerados é maior, mas o encarceramento de mulheres ele tem acelerado muito mais que o encarceramento de homens, e a maioria esmagadora é por tráfico de drogas, né? A sentença é ali tráfico de drogas, mas a gente sabe que para quem que o sistema vai dizer se é tráfico ou se é usuário, como a Bia bem apontou. A Carol colocou aqui um comentário muito interessante, depois da fala da Bia. Só outro adendo. Esse encarceramento, inclusive, não só em sistemas prisionais, mas também em sistemas psiquiátricos, né? Tipo, instituições psiquiátricas, as mulheres sempre tiveram bastante essa criminalização, então, em relação a pessoa é descontrolada, é doida, então isso pega muito mais pesado para as mulheres, realmente. Perfeito. Para quem, se alguém tiver interesse também, eu sempre gosto de indicar a Estela do Patrocínio, que foi uma mulher fantástica, poeta, foi encarcerada em manicômios brasileiros por 30 anos, desde os 21 anos de idade, inclusive ela morre no manicômio. Mas ela tem uma produção fantástica, intelectual, poética, sobre os manicômios. Às vezes a gente chega no Bispo do Rosário, isso, Carol, é fantástico. Mas às vezes a gente não chega na Estela do Patrocínio, e a Estela do Patrocínio tem outras contribuições também muito importantes para pensar criticamente o que foi a história dos manicômios no Brasil dos anos 60, 70 e 80. Ela é demais. Se der tempo, eu até recito uma poesia dela no final do encontro. A Carol tem um comentário aqui muito legal. Ela fala: branco, lógica da doença, vítima, passivo. Verso, preto, lógica do crime, algoz, ativo. Carol, quer comentar um pouquinho sobre essa mensagem? Contar um pouquinho para a gente o que tu pensou, para a gente levantar alguns pontos? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então, pegando essa fala, né, que o próprio Domiciano fala muito disso, assim, né, dessa questão das lógicas de percepção do usuário de drogas, né? E socialmente nós temos uma divisão muito, muito bem definida, né? Quando se trata de usuários brancos, principalmente classe média, classe alta, esse usuário é visto pela lógica da doença, né? É o sujeito que está em sofrimento, necessita de tratamento e é destinado a essas pessoas, né, esses espaços de saúde, né, que são os espaços das clínicas, enfim, das comunidades terapêuticas, e é uma lógica, né, da vítima, né? É a vítima das drogas. E quando esse sujeito ele é um negro, ele é sempre entendido pela essa lógica do crime, né? Então, é o vagabundo, é o criminoso, é o bandido, né? É ele que traz as drogas, né? Ele é o traficante. Então, é nessa lógica ativa, né? Ativa nesse sentido, não do agente e que tem autonomia, né? Não nesse sentido, mas o ativo no crime, né? É uma lógica do algoz, né? Pegando essa discussão que a própria Bia trouxe, né? Era só um apontamento mesmo que eu tinha feito. Perfeito, Carol. Vocês querem comentar? Bia, Deia? Tem alguém que tem um apontamento? Deixa eu ver se... Arthur, pode falar, Arthur. Liga aí o microfone e aponte. Bom, primeiro um prazer estar aqui, né? Finalmente conhecendo a Bia, porque acho que a gente fez a campanha junto, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, junto com o Consultório da Rua e o Emancipe, o Movimento Negro daqui.
e agora que a gente está sendo formalmente apresentado, de certa forma, mas eu sempre pensei no uso de drogas como uma série de caráteres, sobre várias formas, né? Eu lembrei que tem um arqueólogo chamado John Allegro, que ele desenvolveu um estudo sobre como que as religiões ocidentais se formam a partir do uso de drogas, né? Ele até faz um, um, um apanhado de casos, assim, de imagens, iconoclastias de aldeões usando cogumelo enquanto contemplavam a imagem de Jesus Cristo. Mas, voltando para o contexto vigente, eu estou desenvolvendo o estudo, está em fase inicial ainda, que é sobre a tramitação da Lei de Drogas de 2006 e como que isso impacta, né, os efeitos práticos sobre a população carcerária em Mato Grosso do Sul. E os dados preliminares que eu estou já coletando, já estou produzindo, é que do período de 2006 a 2010, a nova lei de drogas, como assim foi chamada, né, por vários especialistas, porque ela cria uma categoria dupla entre o que é o usuário, que é o traficante, só que sem critérios objetivos para determinar quem é usuário e quem é traficante, sobretudo deu uma certa autonomia para as polícias determinarem isso, daí em razão dessa prática a gente vê vários casos de Rafaéis Braga sendo presos por menos de 1 grama de maconha e cumprindo penas extenuosas de até 11 anos. Em contrapartida, vemos filhos de procuradoras da República que são pegos com a caminhonete cheia de cocaína, com quase 100 quilos de cocaína na caçamba da caminhonete, são encaminhadas a comunidades terapêuticas porque existe um tratamento diferente, né? E por essa falta de critérios objetivos, a gente já percebe no primeiro momento de sua tramitação um aumento de até 30% da população carcerária por crime de drogas. E quando a gente olha a fundo, são jovens que têm entre 18 e 35 anos que estavam com quantidades irrisórias de drogas que não serviriam para nada. No meu caso da pesquisa, eu estou levando em consideração o número de indígenas que são presos pela lei de drogas. E, desse modo, quando o CISNAD foi criado pela CPI do narcotráfico lá em 2004, e queria fazer um sistema nacional de tratamento de drogas para usuários sem prever pena em encarceramento, só que quando a gente fala em pena, encarceramento, a gente não fala essencialmente só de prisão e cadeia, mas justamente em destinar a essas outras instituições o tratamento, né? Que é o que o Marcelo da Silveira Campos, que é na tese de doutorado dele sobre a lei de drogas, ele fala que a lei de drogas é uma lei feita pela metade, né? Que faltaram esses critérios objetivos e cria uma categoria tanto criminal quanto uma categoria médica também, né? E dentro do CISNAD, a primeira ideia era estabelecer 5 pontos para a criminalização de drogas e um deles não reconhecia o uso tradicional de comunidades indígenas para a realização de rituais. Tanto que não faltam casos assim de indígenas de etnia tucano que foram presos sob posse de ayahuasca, né? E foram umas coisas que me vieram à cabeça porque eu acho que o tema da redução de danos ela aponta para uma falta também de uma política pública que as políticas públicas que acontecem sempre ao revés das evidências científicas, né, que faltaram assim os governos e tudo mais escutarem pesquisadores de redução de danos na época para fazer de fato uma política voltada que não tivesse como fim o aprisionamento e a tortura, mas também o que isso revela sobre um espectro ideológico muito maior. A ideologia de guerra às drogas perpassa por tudo isso, né? Que nos anos 70 criar sobre a Guerra Fria, principalmente quando o Reagan ele institucionaliza a lei das drogas, é porque ele falava da presença de grupos narco-guerrilheiros que supostamente fariam ações subversivas e se valiam do tráfico de drogas como a sua principal fonte de renda, né, para tudo mais. E, no fim das contas, o Brasil está sempre muito alinhado com uma política neoliberal
sempre esteve, até em governos ditos mais progressistas. A lei de drogas foi promulgada em governo Lula, foi continuada e jamais foi revista, né? Eu acho que são os pontos que eu fui levantando, assim, pelo que eu já venho estudando, e porque eu não estudo a redução de danos, mas eu estudo os efeitos práticos de certas convenções criminais, né? Espero não ter fugido muito do assunto, mas obrigado pelo espaço. A gente que agradece, Arthur. Eu acho que essa discussão entre as instituições psiquiátricas e as instituições jurídicas, elas estão muito entrelaçadas nessa história aí do colonialismo no Brasil, e aí quando a gente vai pensar em política decolonial, a gente precisa falar disso tudo. A Carol Paes também está trazendo aqui que se lembrou dos indignos de vida e acionistas do nada, de Zacone, acerca dos jovens negros e a ação da polícia e sistema jurídico. Conta pra gente, Carol. Liga aí o microfone, conversa com a gente sobre isso que você pensou. Então, mais uma vez, né? Agora, dessa vez, citado pelo início da fala do Arthur, né? Quando ele traz não só... depois ele falou da questão indígena, né? Mas desse perfil, né? Trazendo esse perfil aí do quem são os usuários de drogas, e o Zacone, ele traz, nesses livros, né? Ele fala sobre a ação do sistema jurídico para pensar a questão dos jovens negros, né? E aí, tanto nessa questão das abordagens, né? Dos flagrantes, que faz essa diferença, né? Os jovens negros são considerados traficantes, exatamente pela questão da própria legislação que deixa essa brecha. E, por outro lado, também são os jovens matáveis, né? Assim, é a população matáveis, né? Então, assim, atira primeiro, depois se investiga, né? Que parte da premissa de que é o bandido, né? Então, foi mais uma... a partir do início da fala do Arthur, eu me lembrei dessa discussão e quis só colocar aqui do lado mesmo, compartilhar com vocês. Obrigada, Carol. Bia, ideia, querem comentar? Eu quero fazer uma pergunta, e aí eu acho que a gente pode fechar esse bloco para vocês comentarem e depois abrir de novo para quem quiser fazer alguma pontuação, tirar alguma dúvida. Eu estava numa aula com o professor Antônio Neri, e ele foi assim, uma das pessoas que pensaram a proposta de consultório de rua, e eu admiro demais o professor Antônio Neri. E aí, ele falando sobre redução de danos, e aí surgiu a pergunta, né, e redução de danos com crianças e adolescentes. Ele faz uma distinção entre crianças e adolescentes de classe média alta e crianças e adolescentes pobres. E ele vai dizer que, para pobres, para crianças e adolescentes pobres, a adolescência ela é sucumbida. A adolescência ela não é permitida, né? Se já tem 16 anos, já é uma perspectiva de criminoso. Se esse menino for preto, então vai logo para um sistema socioeducativo, se estiver fazendo uso de alguma substância psicoativa. E no caso de classe média, ele vai falar que essa busca pelos psicoativos, ela é um sintoma também da família. Ele fala que é preciso reduzir os danos da família na vida do adolescente. E aí eu queria perguntar para você, Bia, nessa perspectiva, para a Bia e para a Andréia, se já aconteceu alguma situação em que precisou pensar a redução de danos com adolescentes e com crianças em situação de rua, especialmente, ou então de modo geral, e se é possível, dentro dos equipamentos que a gente tem no SUS, dentro de como a gente funciona no Brasil, se é possível essa perspectiva de RD com crianças e adolescentes. Eu tive dois momentos, duas experiências distintas, tá? A primeira experiência, quando eu estava gerenciando o CAPS-AD, onde, nesse momento,
os pais, né, muitas vezes procuravam o CAPS-AD para ver a possibilidade de internar o filho, porque ele estava fazendo uso de maconha, né? E aí, o que a gente trabalhava? Porque, assim, trabalhar com redução de danos com crianças e adolescentes é muito delicado, né? Não é uma coisa muito fácil, tá, gente? Inclusive, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tá? Então, a gente fazia essa escuta qualificada principalmente com a família. Eu não acho, porque a maioria das vezes fala assim, a culpa é da mãe, né? A criança está fazendo uso porque a mãe não cuidou, né? Como se a mãe fosse a única responsável pelo cuidado do filho, né? Porque a gente sabe que a responsabilidade, né, é dos dois, não é só a mãe. Porque a mãe que fica em casa, porque o pai é o que trabalha e traz dinheiro. Eu não tenho tempo para ficar conversando com meu filho sobre nada, né? Eu não tenho tempo para discutir a crise existencial, as dificuldades, as questões que ele passa na escola, não. Isso é com a mãe, ponto. Então, a gente sempre procurava fazer essas conversas com a família, né? A gente tinha o grupo de adolescentes, lá na minha experiência no CAPS-AD, tá? E a gente trazia a família, o pai e a mãe, para enxergar e também aprender a escutar esse adolescente, né? Porque o adolescente não vai fazer usos porque quer, né? Não, eu quero e pronto, acabou. Não, tem algumas questões que pode, né? Porque, como a Andrea falou aqui, né? A questão de um adolescente que é muito tímido, ele vai começar a fazer uso do álcool, porque se ele quer sair com a menina, ele quer convidar aquela menina, né? Ele vai tomar uma birita, porque ele vai dar uma certa coragem para ele, né? Começa nessa coisa. Aí o cara, de repente, tomou um alpileque na vida, chega em casa bêbado, o que o pai faz? Bate, espanca, né? Faz todo aquele panavoeiro, em vez de sentar, né? Vai adiantar bater no menino na hora que ele chegou bêbado em casa? Não vai, né? Em vez de depois passar, chegar a conversar, estabelecer alguns critérios, né, com este adolescente, mas o que está acontecendo? O que houve? O que foi? Né? Não. Já fala assim, mas eu não quero mais que você ande com o fulano, porque é o fulano que está te levando para o mau caminho. Né? Então, assim, eu acho que é primordial a gente conversar com os adolescentes, crianças e adolescentes, sobre essas questões. Porque quando você fala assim, mas a droga faz mal, faz nada, né? Porque se ele vai lá e fuma um beck, ele vai ficar de boa, ele vai falar assim, meu pai mentiu para mim. Aquela professora que está lá na escola mentiu para mim, porque não me fez, fiquei de boa, fiquei tranquilo. Né? Então, assim, a gente tem que ser mais honesto, sabe? A gente precisa conversar claramente sobre o que é o uso, né? O que pode acontecer. E aí eu faço a seguinte questão, gente. Às vezes, em ações de carnaval que eu estou na rua, eu tenho acesso com o pessoal do Conselho Tutelar, né? Muitas conselheiras, elas lidam com esses adolescentes de uma forma policialesca, de punição, entendeu? Gente, quem de nós aqui não fugiu de casa para ir sair quando era adolescente para beber? Eu fiz muito. Quem aqui não fez isso? Né? A gente fez, gente. Nós estamos aqui, tudo lindo, maravilhoso, conversando. Né? Então, assim, não, mas o conselho tutelar vai lá, enquadra a menina ou o menino, né? Faz um terror na cabeça dele, chama a mãe, porque não chama o pai, é só a mãe que eles chamam, e esculacha com a mãe, falando que a mãe não cuida, que a mãe é uma incompetente, né? Enfim, tudo aquilo que vocês já sabem.
Na população em situação de rua, gente, o que a Luana falou, né? A gente sabe que tem muita diferença. Por que que eles vão, né, para a rua? Às vezes porque quer um tênis. É muito complicado, né? Essa questão de querer consumir. Está errado? Não. Né? E como é que ele entra nesse mundo do tráfico? Porque no tráfico, gente, os grandão, eles sabem como chamar o adolescente, né? Sabem. Né? Eles ficam rodeando, aí fala assim, ó, faz uma parada para mim que eu te dou isso, né? Então, eles têm o trato, e é muito mais difícil, né, para a polícia, às vezes, em determinados momentos, pegar o adolescente. A gente até não tem hoje, atualmente, muitos adolescentes em situação de rua, mas eu atendo alguns. E eu não chamo conselho tutelar, gente. Vocês podem falar que eu estou até errada, mas eu não chamo. Não chamo, sabe por quê? Porque assim, o conselho tutelar vai enquadrar, vai mandar para a medida socioeducativa, que não vai educar em hipótese nenhuma, né? Só vai estimular ele a ficar com mais raiva do sistema, aí ele volta para a rua, ele vai aí fala assim, agora que eu vou roubar, agora que eu vou meter o meu pé na jaca mesmo, que eu, né, não quero. Então, assim, essa adolescente, essa menina que eu acompanhei grávida, ela, na época, ela tinha 15 anos, tá? Eu atendia ela na Progresso. Vocês sabem onde é a Progresso, né? Ali na Costa, atrás, ali na Costa e Silva, naquela região. Aquela região, antigamente não, mas logo quando a gente começou com o consultório na rua, era uma região ativa, bastante, né? Como é a rodoviária e como é a Anhanhá. Hoje já não tem mais aquela função que tinha. Pois essa menina estava grávida, eu a abordei, né? E eu falei assim, olha, a gente precisa cuidar de você. Então, que forma que você acha que eu posso te ajudar? Falei, eu preciso levar você para uma consulta, para começar o seu pré-natal. Ela falou, mas aí você vai fazer eu parar de usar. Eu falei, não. Vamos combinar. Foi quando eu combinei com ela, né? Eu falei, olha, eu venho te buscar e a gente vai. Tudo bem? Tudo bem. Aí ela falou assim, mas aí quando a gente chegou na unidade, ela falou, Bia, eu preciso dar um choque. Eu falei, vamos lá fora. Fui lá fora, todo mundo achou um absurdo, porque ela estava com um barrigão imenso, né? Eu falei assim, cara, ou eu vou com ela, fico com ela, né? Ou eu perco essa adolescente para começar um pré-natal. Né? Tanto é que a gente conseguiu, né, que ela fizesse o pré-natal, a gente acompanhou todo o pré-natal dela, ela teve o bebê não foi para o estado, conseguimos convencer a mãe a ficar com a criança, porque ela, na verdade, depois, quando ela completou 18 anos, a polícia apreendeu, né? Mas, assim, se naquele momento eu falei, não, você não vai usar, eu tinha perdido aquela adolescente. Entendeu? Ela teria ido embora, não teria feito pré-natal, não teria começado e eu não conseguiria avançar. Né? Então, assim, a gente aprende a respeitar, sabe? Porque, assim, infelizmente, as conselheiras tutelares que hoje a gente tem, com raras exceções, elas pensam que a gente tem que prender esses meninos, tem que tudo ir para o abrigo, né? Gente, é muito complicado, entendeu? No abrigo, querendo... eles passam, sabe? Assim, é difícil falar, mas assim, eles contam que eles passam fome, né? Aquele que é o querido dos educadores tem as vantagens. Aqueles que não são, ralam, né? Sofrem situação de abuso. Aí fala, mas por que não denuncia? Cara, como que vai denunciar a gente? É sempre aquela coisa. Se denuncia, você acredita nele? Em vez de mim, que sou uma profissional, uma educadora? É essa fala. Né?
Então, assim, você pode perguntar para qualquer adolescente em situação de rua se ele quer ir para um abrigo. Não quer, não vai, né? E os que passaram na UNEI, pior ainda, né? Porque no papel, o Sinase é lindo, gente. Vocês já viram a proposta do Sinase? É maravilhoso o sistema socioeducativo, né? No papel. Só que na prática é outra coisa muito diferente, sabe? Então, assim, e aí a gente vai construindo, né? Eu sempre pergunto se elas querem ir para o abrigo, se elas me falam, não, Bia, eu quero ir para o abrigo, eu pego a sono abrigo e levo. Mas fora isso, não chamo mais não, gente. Não chamo conselho tutelar, tá? Mas eu não sei se eu respondi sua pergunta, Luane. Respondi? E Antônio Neri é maravilhoso, né? Se vocês puderem ir lá na Bahia conhecer o trabalho do Antônio Neri, é fantástico. A Carol tem uma questão, e aí eu acho que a gente pode ir encaminhando assim para finalizar. Qual o panorama das práticas de redução de danos nos contextos territoriais de vocês? E ela vai trazer que 2008 para cá se observa um boom na discussão sobre esse tema, muitos cursos, até pela própria política de cuidado que vinha em voga. Contudo, hoje, na Paraíba, observa-se que tais práticas de RD quase que exclusivamente nas instituições como CAPS, ADs e os CNARs. Há poucos coletivos e ONGs com essa atuação, e aí eu completo um pouquinho com a ideia que você trouxe ainda há pouco, Bia, das comunidades terapêuticas, né? Nos últimos anos, e aí a gente pode colocar datas aos bois, além de dar nomes, além de 2016 e mais fortemente de 2018 para cá, a gente vê cada vez mais o investimento público em unidades terapêuticas, comunidades terapêuticas. A maioria delas, eu não sei se existe uma que não seja nessa perspectiva, proibicionista, cristã e colonial. Então, como é que você percebe no seu território, André, também, essa política de redução de danos de maneira institucionalizada, foi isso? Um panorama dessas políticas de RD nos territórios de vocês. Ana, assim, a partir de 2005, os programas de redução de danos foram começar a se extinguir, entendeu? Então, hoje, no Brasil, há poucos organizações não governamentais que atuam com PRD. Então, os projetos exitosos que a gente tem, aqui em Campo Grande tem uma ONG, da qual eu faço parte, que é a ONG Águia Morena, que trabalha com PRD, né? Inclusive, agora, a gente vai começar um projeto, eles já estão com o projeto Fica Melhor Sabendo, que faz a testagem de HIV/AIDS através do fluido oral, com usuários em diversos territórios. Aí nós temos em Brasília Tulipas do Cerrado, que é um pessoal que faz um trabalho maravilhoso com as profissionais do sexo, com as mulheres trans, com as travestis, muito legal. Aí tem no Acre, né, um projeto de PRD, que é a Redacre, que também faz um trabalho muito legal. Eles estão começando a fazer um estudo. O Acre tem muito as comunidades de Santo Daime que trabalham com a ayahuasca, né? Que também já tem um estudo na questão do uso da ayahuasca para começar a trabalhar com controle de uso de pasta base, e também tem dado bons resultados. Aí tem o Roraima, né? O Vida, que é um grupo lá em Roraima, que também está com um trabalho fantástico. Na Bahia, né? Em Pernambuco, tem a Rede Feminista Antiproibicionista, com Ingrid, com Luana.
né? Que a Gadelha, a Patrícia Gadelha, que são umas meninas fantásticas que montaram uma escola de redução de danos nos anos proibicionistas. Então, assim, hoje, o Sul, Rio Grande do Sul, não tem absolutamente mais nada, todos os projetos de PRD, tanto é que o Rio Grande do Sul teve um tempo que tinha projetos maravilhosos, tá? Então, hoje, não tem nenhum projeto de ONG. Paraná também eu não conheço. São Paulo tem o pessoal, né, que é o Edley, tá? Que faz um trabalho muito legal, a Angélica, o Michel, são pessoas assim que estão constantemente dentro da Cracolândia, fazendo um trabalho muito legal. Então, assim, infelizmente, com a falta de grana, né, que era passado via Ministério da Saúde para os programas de PRD, foi se perdendo, porque sem grana, né, fica muito difícil tá levantando os projetos. Mas, assim, é o que hoje nós temos de projeto. Inclusive, a Aborda fez uma cartografia, tá, dos projetos de PRD no Brasil. A gente vai estar logo, logo lançando isso, né, até para poder a gente reconhecer quais esses projetos que existem. A gente sempre pergunta, a Ana colocou aqui, esses redutores de danos em CAPs, né? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho redutor de danos no consultório na rua, tá? Não tenho. A minha equipe é uma equipe formada, tem um psicólogo, uma assistente social, 2 técnicas de enfermagem, uma técnica de saúde bucal, uma enfermeira, e agora nós estamos com uma médica, que é uma médica psiquiatra, muito legal, 2 vezes por semana no nosso plantão. Mas está havendo uma contratação de redutores de danos para os CAPs. Eu não sei como que eles vão lidar, gente, porque muitos CAPs trabalham na lógica da abstinência, tá? Trabalham na lógica da abstinência. E, assim, eu sempre me pergunto como é que vai ser o redutor de danos dentro do CAPS-AD, né? Eu não estou falando que a redução de danos, não acredite que não seja possível o cara se manter abstinente, não é isso, tá? Se ele optar por estar abstinente, é um direito dele, né, gente? Ele vai optar por ter abstinência. Mas não acho que seja esta lógica, né? Eu acho que a lógica do redutor de danos é a lógica de cuidado, né? Respeitar o cara enquanto cidadão e respeitar a questão do uso. Se eu for fazer uma discussão de que para ele estar em algum tratamento ele tem que estar abstinente, sabe? Eu acho isso complicado, né? Então, assim, são algumas coisas que eu penso, tá? Eu também acho que o CAP, por exemplo, eu já tive situações quando eu estava no CAPS-AD, né, de que a equipe falava assim, mas ele está alcoolizado, ele não pode ficar aqui. Eu falei, gente, espera aí. Se o cara está alcoolizado e aqui é um CAPS-AD, ele tem que ir para onde? Ele tem que estar aqui, né? Para a gente fazer uma hidratação, de passar um soro, né? Porque tinha médico e enfermeiro. O que precisa? Né? Não precisa internar, ele precisa dar um tempo. Se ele está muito alcoolizado, ele vai ter que tomar uma glicose e tomar um soro. Para que eu vou mandar esse cara para a UPA? Né? Se aqui é o CAPS álcool e droga. Sabe? Então, assim, eu acho que essas questões, né, precisam ser aprofundadas, discutidas, né, sem julgar,
né? É a mesma coisa com a questão dos abrigos, da assistência. Se o cara chega, às vezes o cara está na rua e fala assim, Bia, eu quero ir para o abrigo. Aí, infelizmente, eu preciso falar, querido, você está muito alcoolizado, o abrigo não vai te aceitar. Eu tenho que falar para ele, com dor no coração, mas eu queria dar um tempo, Bia. Eu falei, eu sei, mas se você for lá, eles não vão aceitar você. Eu não posso, né? Assistência não é uma coisa da minha alçada, né? Eles têm as regras deles, posso não concordar, mas eu tenho que aceitar, né? Então, eu acho que é isso, sabe, gente? Eu vou pegar os 2 livros do Domiciano para vocês verem e comprarem. Fazer o merchandise, tá? Espera aí. Fofíssima. Enquanto a Bia traz o livro, só ler o comentário aqui do Arthur, muito legal. A falta de uma política de redução de danos parece que criou um vácuo no debate sobre a descriminalização e o antiproibicionismo, sendo ocupado e apropriado por um segmento extremamente conservador da Igreja Evangélica. De certo modo, me parece que a construção de comunidades terapêuticas estiveram intimamente ligadas ao estabelecimento da bancada evangélica na política institucional. Perfeito, eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, esse aqui... eu vou pôr o nome aqui, tá? As Benditas Amizades, é o segundo dele. Eu vou pôr o nome ali, gente. E esse foi o primeiro, Maldito Cidadão. Tá? Eu vou escrever aqui, tá, Luane? Perfeito, Bia, obrigada. Eu vou anotar. E eu acho que eu já falei. Gente, mas alguém tem algum comentário? Acho que a gente já vai finalizando. Se não, a gente está pensando no encontro. Bia, obrigada demais por Bia e Andréia, agradecer de novo vocês por essa conversa maravilhosa. A Carol está perguntando se você é da Aborda, Bia. Ela é. Eu fiz leitura labial aqui. Tá com o microfone desligado, Bia. Sim, sou da Aborda aqui, sou mobilizadora do Mato Grosso do Sul. Que lindo. Fiquem logo em contato, viu, Carol e Bia? Então, obrigada de novo. A gente está um pouco avançado no horário, mas assim, só para contar um pouquinho para vocês qual é o nosso desejo com o grupo de estudos. A ideia é que a gente descentralize mais de mim e de Andréia, né? A ideia é que a gente chame todos que tem colado, que gosta dessa proposta de estudar junto, de discutir coisas juntos, e a gente vai fazer um encontro para pensar num outro jeito de fazer, assim, que possa ser cada vez mais inclusivo e mais colaborativo. A gente ainda não tem data, eu acho que talvez a gente rode até uma enquete, né, Déa, para escolher uma data em outubro. Mas, assim, só avisando que essa é uma proposta para rolar ainda esse ano, tá bom? Para finalizar, eu queria ler aqui um poema da Estela do Patrocínio, que eu acho muito legal e muito sarcástico. Pode, claro, Arthur. Qual o tema? Luane, eu vou colocar o telefone do Domiciano. Se vocês quiserem comprar o livro, vocês entram em contato. Tá fechado. Tá bom? Perfeito, tá bom. Legal. Eu conversei com a Déia, assim, há muito tempo já, sobre a possibilidade de... Eu tenho uma amiga aqui, a Josiane, que ela é psicóloga e antropóloga, e ela fez uma pesquisa de mestrado dela sobre o suicídio indígena. E eu acho que daria para fazer uma abordagem sobre o suicídio numa perspectiva, assim, cultural e tal. Posso... Sobre o que? Desculpa, falhou. A pesquisa dela? Aham. Foi sobre o suicídio Terena, né, que é um grupo étnico aqui do estado,
E eu acho bem importante assim, essa discussão, né, que envolve território, política, isso é massa. Massa, massa. É território indígena ou não? É território indígena. É. Legal. Então, primeiro a gente vai fazer um encontro para a gente fazer esses alinhamentos de cocriação, esse espaço, que inclusive você pode e deve participar. Mas sim, vou deixar anotada a sua sugestão. Obrigada. Massa. Gente, alguém tem mais alguma questão, algum comentário? A Bia colocou aqui os livros do Domiciano. Eu acho que ela vai botar também o contato. Eu vou ler aqui um texto, um poema da Estela, já que a gente mencionou ela, de Reino dos Bichos e dos Animais é meu nome. É um livro que é organizado pela Viviane Mosé, a partir dos relatos que a Estela vai trazendo em terapia, né, com uma terapeuta que era também artista plástica, e ela faz um trabalho bem legal lá no Juliana Moreira, que era a colônia que ela estava, e depois ela transferida, enfim. E aí isso tudo é gravado, e a Viviane Mosé, depois de alguns anos, ela reúne isso, e é inclusive a tese dela de doutorado, se eu não me engano, ela foi sobre Estela do Patrocínio. Isso aqui eu acho muito, muito sarcástico. É quadrilha, exército, povoado, bloco, médico, escoteiros e bandeirantes. Isso é família, porque é família, é família. Tudo é família. Você não é família? Uma família é uma reunião, uma reunião. Uma família, para mim, é uma reunião de médicos e cientistas. Minha família era a família que se garantia e sumiu de repente, desapareceu, mudou. Mudou, não sei se foi porque mudaram as vestimentas. A família toda com as mesmas roupas, com as roupas iguais, e aí mudou as roupas. Para poder ficar mais difícil a diferença entre nós. Escoteiros, quem vence são os bandeirantes. Bandeirantes, quem domina e vence são os escoteiros. Família, quadrilha, exército, povoado. Bloco, médico, escoteiros, bandeirantes. Corpo de bombeiros, quadrilha, exército. Povoado, bloco, médico, corpo de bombeiros. Esse é um dos pensamentos de Estela do Patrocínio. Eu gosto dessa confusão que ela faz, assim, com as cabecinhas ordenadas e que gosta de colocar ordens nas coisas, nos pensamentos. Quem tiver curiosidade, esse texto, esse livro, Reino dos Bichos e dos Animais é meu nome, está na internet, mas eu posso jogar também para circular lá no grupo. Gente, é isso. Tem uma peça linda que inspira nele, a Carol está falando aqui, eu acho que é do Domiciano, ou do poema, Carol. Então, não tem nome do poema, tem nome do livro, porque ela não coloca nomes nos poemas. O nome do livro é Reino dos Bichos e dos Animais é meu nome. Ela tem, inclusive, um poema falando sobre isso. Ela é uma linda. É isso, gente. Se alguém tiver mais algum comentário, alguma questão. Uma peça inspirada na Estela. Tem muitas coisas inspiradas nela, tem teses, tem música inspirada na Estela, tem documentários, inclusive tem um poema que ela fala muito legal, que ela fala assim, você está me olhando assim com esses olhos de quem está me comendo, uma coisa assim que ela diz. E eu acho que é muito legal isso, assim, várias pessoas vão tentar olhar a Estela do Patrocínio, tentar absorver, mas sempre escapa, né? Gente, por mim, fiquei muito feliz com o encontro de hoje. Se tiver mais alguém, mais alguma coisa, algum comentário. Pessoal, eu quero agradecer, tá, de coração a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Estou à disposição da gente bater papo. Só achei assim que poucas pessoas falaram. Eu gosto que as pessoas conversam, né, Luane e Andréia? Mas assim, tem gente que fica quietinho, né? Mas tá bom.
Eu espero poder ter contribuído com vocês, tá? E, assim, estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Tem algumas coisas muito interessantes. Tem o material do Bruno Logan, que também é um psicólogo, que trabalha com RD, né? Ele trabalha na RD com Logan, tem vídeos de redução de danos, de orientações, de discussões maravilhosas, né? Então, assim, eu só quero realmente agradecer o convite e, né, estamos aí para qualquer bate-papo, qualquer hora, tomando uma cerveja, né? Tá? Um abraço grande, gente. Eu vou pôr o telefone do domicílio aqui para vocês. Eu queria agradecer também, inclusive, quero combinar uma cerveja para a gente tomar, hein, Bia? Opa! E quem sabe ano que vem eu tenho interesse em atuar como redutora de danos, talvez são planejamentos aqui, então quem sabe, né? Então vamos trocar essa ideia. Gostei muito e a gente que agradece por você é incrível e tudo que você falou foi incrível. Tá? Então, tem o pessoal da Secretaria de Saúde fez uma seleção, acho que assim, é interessante, de repente, vocês se informarem, né? Porque eu acho que vai abrir um outro CAPS-AD, né? E, assim, precisa de pessoas que tenham formação na área de RD, é muito legal, tá? Um beijo grande, um abraço, tá? Obrigada, Emancipa. Amanhã a gente termina o curso, né, de 100 anos de Paulo Freire, que eu estou participando, muito legal. Então, assim, eu que agradeço. Eu acho que, assim, como diz, a gente sempre troca, né, experiências e aprendizados. Eu não sei tudo, não quero saber tudo, e eu sempre gosto de aprender coisa nova. Li o material que vocês me mandaram, tá? E eu acho que é isso, é construção de saberes. Tá? Então, um beijo grande no coração de cada um, gratidão e até a próxima. E eu vou sair do grupo, tá? Beijo, gente. Tá liberado tchau, isso aí. Tchau, gente. Eu acho que é isso. Déia, quer fazer os agradecimentos finais? Eu agradeço, assim como sempre, né, por esse espaço ótimo. São ótimos comentários que você sempre faz. Sou apaixonada, você sabe, né? Então, e até a próxima. Que legal, gente. Até a próxima também. Foi lindo. Vou ver se eu consigo salvar o encontro que foi gravado. E não teve fotinha, Carol, mas tá tudo gravado. A gente tira um print. Grande abraço, gente. Descansem. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.